Lembra daquelas operações que a gente fazia com conjuntos? Intersecção, união, diferença, essas operaçõezinhas que a gente consegue fazer quando a gente tem dois ou mais conjuntos no mesmo conjunto universo. Então, quando a gente fala de intervalos de números reais, intervalos da reta real, eles são justamente subconjuntos que estão ali no mesmo ambiente ali do universo dos números reais. Então a gente consegue também fazer operações com esses conjuntos, fazer intersecção, união, diferença e assim por diante. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos treinar, exercitar aqui algumas operações com esse tipo de conjunto, ver como que essas coisas acontecem, como que esses intervalos reais se comportam frente a essas operações. E aqui a gente vai fazer, na verdade, alguns exemplos. Por exemplo, esse primeiro aqui. A gente tem um conjunto lá, um intervalo A, que é um intervalo aberto do 2 ao 7, e o intervalo B, que é fechado no 3, aberto no 9. E aí ele pergunta quem que é a união com B, quem que é a intersecção com B. Uma forma que a gente tem para enxergar, descobrir quem que é a união desses conjuntos, seria por meio da representação gráfica deles. Então a gente pega lá a reta real e a gente vem representar cada um deles. O A, ele é aberto no 2 e aberto no 7. Ele é esse conjunto aqui. O B, ele é fechado no 3 e aberto no 9. 9, 3. Esse é o conjunto, o intervalo B. E aí a gente se pergunta, quem que é a união deles, que a gente vai representar nessa linha aqui, e quem que é a intersecção? Então aqui a gente tem o intervalo A, aqui é o B, aqui a gente vai colocar a união com B, e aqui a gente vai colocar a intersecção com B. Bom, vamos lembrar lá, o que é união de dois conjuntos? É a gente pegar todos os elementos que está ou em um ou em outro e colocar dentro do mesmo conjunto, colocar tudo dentro do mesmo pacote. Então, se está em A ou está em B, vai estar na união dos dois. Então, se a gente pensar aqui, o 2, ele está em A? Não está em A, também não está em B. Então, ele não vai estar nessa união. Vai começar a partir dele, porque a partir do 2 vai estar todo mundo em A. Vai começar a partir dele, porque a partir do 2 o pessoal já vai começar a estar em A, mas não vai conter o 2, porque o 2 não está lá dentro. Então ele vai ser aberto aqui no 2 e vai começar aqui a andar. O 3 já vai estar lá dentro, porque o 3 está tanto em A quanto em B. Quando chegar aqui no 7, o 7 não está em A, mas o 7 está em B, porque o 7 está entre 3 e 9. Então o 7 vai estar presente aqui dentro e vai continuar aqui, a gente vai seguir incluindo todos esses números até chegar no 9. E quando chega no 9 a gente vai parar, porque a partir do 9 não tem nem gente de A nem gente de B. E aqui o 9 é aberto porque o 9 também não está em B. O B é intervalo aberto no 9. Então esse aqui é o nosso intervalo resultado da união de A com B. Então, se A era esse pessoal aqui, x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2 e menor do que 7, e o B era esse pessoal aqui, maior ou igual que 3, menor do que 9, a união com B, a gente ganhou um outro intervalo que pode ser escrito de que forma? Maior do que 2 e menor do que 9. Tá? Então, quando a gente olha assim graficamente, a gente percebe que é como se a gente tivesse somado esses dois intervalos. Então, a gente juntou tudo aqui em uma coisa só e virou esse intervalo aqui. Agora, a intersecção, a gente vai fazer o quê? Lembra lá o que é a intersecção? Pegar todos os elementos que estão ao mesmo tempo, tanto em A quanto em B. Então, para a intersecção, a gente já sabe, ó, o B ele começa no 3. Então, qualquer coisa que vem antes do 3 já não pode estar na intersecção. E o A, ele termina no 7. Então, qualquer coisa que vem depois do 7 também não pode estar na intersecção. Então, o nosso intervalo aqui, o nosso resultado aqui de A intersecção com B, ele vai ter que estar entre o 3 e o 7. Mas, aí que fica a questão, é aberto ou fechado?
Como o B era fechado aqui no 3, o 3 pertence ao B e o 3 também pertence ao A. Então aqui ele pertence aos dois, então ele está na intersecção, é fechado ali no 3. Agora, no 7, vai ser aberto, por quê? Porque o A é aberto no 7, o 7 não está em A, então o 7 não pode estar na intersecção. Então esse é o nosso intervalo da intersecção. Se a gente for escrever aqui, ó, A intersecção com B é o conjunto dos reais, tais que o 3 é menor ou igual do que x, que é menor do que 7. Que aí, enquanto na união a gente meio que juntou os dois pedaços, juntou os dois segmentos e teve esse resultado aqui, na intersecção a gente pegou o segmento aqui que estava mais no meio dos dois. E note, a gente também poderia escrever com a notação de colchetes, né? O A união com B vai ser quem? Colchete fechado no 3, não, união. Colchete aberto no 2, colchete aberto no 9. E o A intersecção com B vai ser colchete fechado no 3, colchete aberto no 7. E esse é um tipo de exercício interessante para você ir exercitando, para você ir se acostumando o que acontece, qual que é o resultado que você tem quando você faz essas intersecções, uniões com esses intervalos reais. Aí aqui um outro exemplo para a gente exercitar. A gente exercitar o quê? A diferença entre intervalos. Então aqui ele deu para a gente um conjunto A, um intervalo A, dos x que é maior do que menos 3 e menor ou igual a 4. A gente sabe escrever isso aqui da seguinte forma. A gente pode reescrever assim, ó, menos 3 aberto e fechado no 4. E o B, ele é aberto nos dois, né? Aberto no 1, aberto no 7. Ele quer saber quem que é A menos B. Se a gente for desenhar aqui de novo, vamos desenhar o A aqui e o B aqui. O A, quem que é o A? Ele é o aberto no menos 3 e fechado no 4. Ele é todo esse intervalo aqui. E o B, ele é fechado não. Ele é aberto no 1 e aberto no 7. Todo mundo aqui. Aí vamos escrever aqui embaixo mais uma reta para a gente poder desenhar o nosso intervalo A menos B. Então aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B, aqui a gente vai desenhar o A menos B. A menos B, lembra lá como é que a gente faz subtração, diferença entre conjuntos? A gente pega a diferença de A menos B, é todo mundo que está em A, mas não está em B. Então, se a gente pegar aqui, ó, o A começa ali no menos 3, a partir do menos 3, não inclui menos 3, então o menos 3 não vai estar aqui, porque é todo mundo que está em A princípio, tem que estar em A, mas não pode estar em B. O B, ele começa a partir do 1, então depois do 1 já não vai ter mais ninguém aqui nesse novo conjunto. Agora a questão que fica é, o 1, ele está incluso ou não está incluso nessa diferença A menos B? O 1 não está em B, certo? Porque aqui em B está aberto no 1. Como a gente está perguntando todos os números de A que não estão em B, o 1 está em A, o 1 está aqui no meio, ó. O 1 está aqui em A. Então o 1 está em A, não está em B, então aqui vai ser bola fechada. O 1 pertence ao conjunto dos números que estão em A, mas não estão em B. Então esse A menos B, a gente pode escrever também da seguinte forma. Ele é aberto no menos 3 e ele é fechado no 1. É o conjunto dos reais, tais que menos 3 é menor do que x, que é menor ou igual do que 1. Esse é o conjunto da diferença de A menos B. Então note que tem as suas sutilezas aqui, a gente às vezes tem que parar um pouquinho para pensar, para decidir sobre os extremos. Será que o extremo vai estar dentro desse intervalo ou não vai? E a gente percebe que quando a gente faz a união, acontece alguma coisa, a gente vai pegar os extremos mais longes ali. Quando a gente faz a intersecção,
A gente vai pegar os extremos ali mais ao meio, e quando a gente faz a diferença, a gente vai, né, cada um desses casos a gente vai pegando uma situação diferente com esses extremos e tem que prestar atenção para ver se o extremo está contido ou não está contido. Mas sempre a gente tem que lembrar qual que é a operação que é essa. Se a gente está fazendo a união, a gente está pegando tudo que está ou em um ou em outro. Intersecção, tudo que está ao mesmo tempo nos dois. A diferença, tudo que está em um, mas não está no outro. Se você não está acostumado ainda com essa questão dessas operações de conjuntos, recomendo que você volte lá na outra aula onde a gente conversa especificamente sobre essa questão de como que faz a intersecção, a união e a diferença de conjuntos, tá bom? Tá bom, então essas foram as nossas... A gente começou aqui a brincar um pouquinho com operações envolvendo esses intervalos da reta real. Toma só então esse cuidado que nesses exemplos aqui, a gente fez a união de intervalos e deu um intervalo, fez a intersecção, deu também um intervalo, fez a diferença, também deu um intervalo, mas nem sempre é o caso, nem sempre essas operações com intervalos vai resultar em um intervalo. Tenta aí achar alguns contra-exemplos. Tenta achar a união de dois intervalos que não é um intervalo, tenta achar aí uma intersecção que não é um intervalo e tenta achar uma diferença que também não vai dar um intervalo, tá bom? Aí só um recadinho, na próxima aula a gente vai fazer exercícios, vai ser uma aula de exercícios para a gente aplicar o que a gente tem discutido aqui sobre o conjunto dos números reais e sobre intervalos reais, tá bom? Então por hoje é isso. Até mais.